No século XVII, Ninon de Lenclos, a mais infame cortesã na França, estava cansada de ouvir o jovem Marquês de Saviney lamentar suas tentativas fracassadas de conquistar uma bela, porém difícil jovem condessa. Mais velha e bem mais experiente nesse assunto, Ninon decidiu aconselhar o inexperiente Marquês. Primeiro, ele deveria compreender que a sedução é um jogo e que cada passo deveria ser planejado e executado com atenção. O Marquês precisava começar do zero. Ele deveria abordar a condessa com um certo ar de indiferença, evitando demonstrar seu interesse em conquistá-la. Isso a deixaria confusa. Na oportunidade seguinte, em uma grande festa em Paris, o Marquês deveria surgir acompanhado por uma bela e jovem mulher e por suas amigas igualmente bonitas. Isso não apenas despertaria um certo ciúme na condessa, como também tornaria o Marquês mais atraente aos seus olhos, pois, ao ver que ele era desejado por lindas mulheres, ela teria a oportunidade e a satisfação de arrancá-lo delas. Em seguida, o Marquês deveria se tornar imprevisível. Ele deixaria de aparecer nos locais em que a condessa esperava vê-lo e começaria a frequentar lugares que ela costumava ir, mas que não imaginava encontrá-lo. Todo esse processo levou várias semanas e a jovem estava cada vez mais encantada pelo feitiço. Era apenas uma questão de tempo. Certo dia, o Marquês foi à casa da condessa e os dois ficaram sozinhos. A hora finalmente tinha chegado. O Marquês segurou as mãos da jovem, mas ignorando os conselhos recebidos, ele seguiu seus impulsos e declarou todo o seu amor por ela. A condessa então ficou confusa e delicadamente se afastou do rapaz. O feitiço havia sido quebrado. A sedução é um jogo e deve ser jogado com habilidade. Quando o assunto é amor e conquista, lá no fundo, todos nós gostamos da sensação de mistério de não saber o que pode acontecer. Ao declarar o seu amor à jovem, o Marquês revelou que tudo aquilo que estava fazendo nada mais era do que uma grande encenação. Ele estava apenas jogando e ocultando suas verdadeiras intenções. A condessa se sentiu usada por ele e fechou a porta de seu coração. Lei número 3. Oculte as suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, elas não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe, envolva-as em bastante fumaça, e quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Em 1850, Otto von Bismarck, representante do parlamento da Prússia, passava por um momento decisivo em sua carreira. No parlamento, os assuntos eram a unificação dos diversos estados, incluindo a Prússia, que hoje correspondem à Alemanha, mas que naquele momento estavam separados, e uma possível guerra contra a Áustria, a poderosa vizinha ao sul, que desejava ver os territórios alemães fracos e divididos, ameaçando intervir caso tentassem se unir. O príncipe Guilherme, próximo sucessor do trono, e a grande parte dos parlamentares eram a favor da guerra. Por outro lado, o rei Frederico e seus ministros eram contra a ideia de enfrentar os poderosos austríacos. Durante toda sua carreira, Bismarck foi um homem patriota e amante da glória militar. Seu maior sonho era exatamente unificar a Alemanha e acabar com a Áustria. Porém, no auge das discussões sobre a guerra e a unificação, Bismarck fez um discurso que deixou todos chocados. Ele não apenas disse que a guerra seria uma loucura, como também elogiou a Áustria e as suas ações. Os parlamentares ficaram confusos e vários deles mudaram seus votos. No final, o rei e seus ministros ganharam e a guerra foi evitada. Após aquele episódio, agradecido por ter defendido a paz, o rei nomeou Bismarck como ministro do gabinete. E, poucos anos depois, ele se tornou o primeiro ministro da Prússia. Entretanto, anos mais tarde, Bismarck conduziu o país e o rei, um amante da paz, a uma guerra contra a Áustria, arrasando o antigo império e fundando um poderoso Estado alemão, com a Prússia no comando. Bismarck foi, certamente, um mestre da estratégia e do poder. Quando fez o seu discurso, Bismarck sabia que o exército não estava preparado para a guerra e, provavelmente, a Prússia seria destruída. Se ele tivesse apoiado a guerra e isso realmente acontecesse, sua carreira política teria sido arruinada e seu sonho destruído. O rei e os ministros queriam evitar a guerra e Bismarck queria o poder.
Se ele tivesse bajulado o rei, pedindo para ser nomeado ministro em troca de apoio à paz, o rei poderia desconfiar de suas verdadeiras intenções e duvidar de sua sinceridade. A melhor saída, então, foi ocultar suas verdadeiras intenções e lançar falsos sinais. Quando se tornou primeiro-ministro, Bismarck finalmente adquiriu o poder necessário para fortalecer o exército, acabar com a Áustria e unificar a Alemanha, e assim realizar seu maior sonho. Parte 1. Use objetos de desejo e pistas falsas para enganar os outros. Se, em algum momento da sua fraude, as pessoas tiverem a mais leve desconfiança das suas reais intenções, tudo estará perdido. Não lhes dê oportunidade de perceber o que você pretende. Disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade, envie sinais ambíguos e invente objetos de desejo desorientadores. Incapazes de distinguir o falso do verdadeiro, as pessoas não conseguirão enxergar a verdade e você conquistará aquilo que tanto deseja. É muito difícil dominar a língua e controlar tudo aquilo que revelamos. Engana-se aquele que acha que irá conquistar tudo o que deseja na vida, expondo completamente suas opiniões, planos e intenções. Uma pessoa totalmente franca é uma pessoa previsível, que não é nem respeitada nem temida. E a pessoa que não desperta esses sentimentos não acumula poder. Além disso, a sua total honestidade provavelmente vai acabar ofendendo os outros em algum momento. Portanto, é muito mais prudente medir as palavras, ocultar as intenções e dizer o que as pessoas querem ouvir. O poder de ocultar as intenções é sustentado por uma simples verdade sobre a natureza humana. Em geral, o nosso primeiro instinto é o de confiar nas aparências. Afinal, não podemos simplesmente sair por aí questionando a realidade de tudo o que vemos e ouvimos. Imaginar constantemente que existe algo oculto em tudo o que percebemos nos deixaria exaustos e aterrorizados. Por esse motivo, é relativamente fácil ocultar as verdadeiras intenções. Uma tática poderosa quando se quer armar uma pista falsa é parecer desejar alguma coisa que, na verdade, é exatamente o oposto daquilo que você quer. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, o Duque de Marlborough, chefe do exército inglês, queria destruir um forte francês importantíssimo que protegia uma estrada vital para a entrada na França. Porém, ele sabia que, se destruísse o forte, os franceses perceberiam que ele queria avançar pela estrada e invadir a França. Então, em vez disso, ele apenas capturou o forte e o guarneceu com algumas de suas tropas. Os franceses então atacaram o forte, e o duque deixou que ele fosse reconquistado. Imaginando que o duque tinha alguma razão importante para querer conquistar o forte, os franceses então decidiram destruí-lo. No fim, o forte não existia mais, o caminho estava livre, e o exército inglês pôde facilmente entrar na França. Outra ferramenta eficaz para deixar os outros desorientados é a falsa sinceridade. As pessoas confundem facilmente sinceridade com honestidade. Os maiores impostores são aqueles que conseguem cultivar uma falsa imagem de pessoa honesta ao realizar bons atos em alguma área, simplesmente para disfarçar sua verdadeira desonestidade nas outras. Parecer que você realmente acredita naquilo que diz dá um grande poder às suas palavras. A honestidade acaba sendo simplesmente mais uma isca em seu arsenal. Lembre-se, sem poder questionar a realidade o tempo todo, o primeiro instinto é o de confiar nas aparências. E como, no fundo, as pessoas valorizam a honestidade e querem acreditar naqueles que a cercam, raramente elas irão duvidar de você, perceber o que você está realmente fazendo ou descobrir suas verdadeiras intenções.